Então, nós somos o grupo Patrícia, Rodrigo e eu, Daniele. Estamos aqui para fazer o trabalho da disciplina Metodologia do Ensino da Educação Física do mestrado ProF 2024. Nesse texto nós vamos debater, nesse trabalho, né, nós vamos debater sobre a pesquisa sociocrítica e o ensino da educação física e a formação de professores. E aí nós vamos começar tratando do texto do Libânio, em que o Libânio vai falar, né, no que nós entendemos do texto, a respeito do paralelismo ou da separação entre o conhecimento específico do professor de área, né, dos professores de área, no caso nós, da educação física, e do conhecimento pedagógico que o pedagogo tem. Então, no texto, ele vai discorrer que isso é algo que não deveria acontecer, mas que acontece a partir dos cursos de formação de professores, né? Que o erro, ele está lá no curso de formação de professores, onde nós, da área específica, acabamos ficando muito voltados para a aprendizagem e o desenvolvimento apenas dos conteúdos referentes à nossa área, mas não temos o acesso a como transmitir de maneira mais eficaz esse conhecimento, né? Como fazer com que o aluno aprenda o conteúdo que nós estamos querendo ensinar de maneira efetiva, ou seja, o melhor trato pedagógico para este ensino. E, por outro lado, os cursos de formação pedagógica, né, para os pedagogos, acaba se atendo apenas a essa formação do como ensinar. E aí, quando a gente chega na realidade da escola, o pedagogo, ele está ali para nos auxiliar, né, para trabalhar conjuntamente com o professor de área, tentando auxiliar nessa melhor maneira de nós podermos atuar e transmitir esse conteúdo de uma maneira mais eficaz, porém, algumas barreiras, eu percebo, assim, que infelizmente acontece, né? No texto que a gente estudou, nós vimos lá que traz alguns apontamentos, algumas soluções, ele usa até o autor Davidov, né, como uma forma de que trazendo alguns apontamentos para superar essas dificuldades e essas barreiras, porém, infelizmente, o que a gente vê dentro da escola é que essas barreiras, elas são meio que impossíveis, né, de serem transportadas, assim, da gente transplantar essas barreiras, por quê? Primeiro, a nossa carga horária, né, que ela é muito grande, porque uma das formas que ele coloca é a questão do diálogo, né, do maior diálogo entre as disciplinas e entre os coordenadores pedagógicos, que tem a formação pedagoga, e os professores de área, né, isso é uma coisa que às vezes é meio complicada de se estabelecer, né, pela carga horária excessiva, por não ter momentos em que todos os professores possam se reunir. Durante as reuniões, a gente percebe realmente que o pedagogo, ele não tem nenhum conhecimento sobre o que você está aplicando, né? Às vezes ele até chega tentando te orientar de alguma forma sobre uma metodologia que você possa aplicar, mas quando você vai argumentar, quando você vai pegar o seu plano de aula, que você percebe o seu número de alunos, materiais que você está, os problemas decorrentes daquela vivência, nós não temos como realizar a metodologia da forma como aplicar aquela didática que é ali para nós foi passada, né? Então, eu ainda vejo isso como uma barreira, né? O autor também traz que a gente precisa pensar a educação de forma integral, que a gente precisa pensar nosso aluno no desenvolvimento integral, nos aspectos cognitivos, emocionais, sociais, eu acho que isso é super importante. Mas dentro da nossa disciplina de educação física, onde a gente tem aí uma aula por semana e a gente atende um número de alunos muito grande, né? É super complicado a gente conhecer o nosso aluno, né, para fazer essas intervenções e trazer essa aprendizagem mais significativa a ele. Claro que a gente tenta fazer esse diálogo, a gente estabelece esse diálogo com o coordenador pedagógico, com o pedagogo, porém, essas barreiras, elas não são assim tão simples, né, de serem superadas. Então, basicamente, o que a gente trabalhou dentro do texto foi isso, né, esse texto, ele traz uma elucidação e uma discussão importante, claro, porém, algumas barreiras eu acredito que ainda sejam, nós acreditamos, né, em grupo, que sejam difíceis de serem superadas. Sim. No segundo texto, que também é do Libânio,
nós percebemos que ele continua discutindo sobre essas questões da formação e de como seria o trabalho efetivo do professor, e ele destaca principalmente qual seria a função da educação e, consequentemente, da escola. E aí ele destaca que a escola tem que ser formada de acordo com a diversidade sociocultural dos alunos que estão inseridos ali. E isso tanto do funcionamento geral da escola, quanto na divisão dos conteúdos, né, optados pelos professores da escola inteira e também pelos professores de educação física. E ele coloca também que a escola assume, às vezes, 3 funções. Uma delas é a de resultado, a educação para resultados, né, que seria a preparação ali para o mundo de trabalho, né, uma formação pautada no econômico. Ele destaca o desenvolvimento das capacidades humanas, que é de socialização, de diferenças entre uma cultura e outra, diferenças entre um costume e outro, e destaca a educação da diversidade, que seria da ideia de que cada aluno já trouxe, né, de casa, que ele já trouxe da criação dele, que ele adquiriu ao longo da formação, e ele propõe que a educação tenha que abranger essas 3 instâncias. Não tem como a gente educar só para o comércio, não tem como a gente educar só para o social, não tem como a gente educar só respeitando as diferenças, né? E aí ele destaca essas 3 questões. Por fim, do meio do texto para frente, ele coloca uma proposta de uma educação que, depois da análise dos textos, ele finaliza como se fosse talvez a melhor proposta, né? Partindo ali de todos os autores que ele colocou, inclusive do Davidov, que também estava no primeiro texto. E aí ele destaca a educação desenvolvimentista e explica que a educação desenvolvimentista é favorecida quando ocorre uma relação entre professor e aluno e também entre os alunos. E aí ele coloca quais são os pontos, os melhores pontos, né? Quais são os sucessos que poderiam ser atingidos aí com essa metodologia, né, de ensino. Só que, assim, nós analisamos que o desenvolvimentista ele pode ser bem aplicado, mas não é uma tarefa fácil. Também seria mais uma barreira além do primeiro texto que a gente percebeu. Por quê? Em todas as outras atividades, a gente percebeu que existem várias questões, né, que permeiam o nosso trabalho, principalmente de educação física, inclusive as questões de gênero, inclusive as questões sociais e outras questões, né, falta de estrutura, falta de respeito mesmo dos outros professores com a educação física, e às vezes esse relacionamento que a gente cria com o nosso aluno fica um pouco dificultado. Seria muito favorável, sim, né, porque a gente percebe que quando a gente tem uma relação com o aluno e quando o aluno percebe qual que é a importância daquele conteúdo ou do que ele está aprendendo, onde ele vai aplicar na vida dele, a gente sabe que isso é bem melhor, né, tanto para o nosso trabalho quanto para o desenvolvimento do aluno. Mas apesar dele colocar como se fosse a melhor opção, a gente sabe que aplicar essa opção na escola não é uma coisa tão simples, né? Destacando todos os problemas que a gente tem na escola. Mas, por fim, ele coloca isso, que a melhor forma de ensinar seria um ensino onde a gente tem uma relação direta com os nossos alunos e que ele percebe que você está lá para ensinar algo útil e ele consegue aplicar aquilo lá também na vida dele. Colocação, professora Dani. Em relação ao nosso próximo tema de estudo, né, foi feita uma pesquisa sociocrítica no ensino da educação física e formação de professores há de 15 anos, né? Eles pegaram lá com o ano de 99 até 2015, acharam mais ou menos 23 artigos, né? Esses artigos, eles tinham que ter validação em 2 países, no país de origem e mais um país estrangeiro, né? E nesses artigos, eles fizeram 5 áreas de pesquisa, né? Uma das áreas de pesquisa foi a avaliação do ensino médio. Na avaliação do ensino médio, o que eles fizeram? O primeiro grupo, eles trabalharam, né, o estudo nas escolas secundárias, né, e teve como caráter avaliativo investigar o esporte, a educação física e a mídia de massa, né, para ver os paradigmas e os estereótipos que geravam nisso aí. Desculpa. A segunda, né, foi a avaliação do ensino superior. O segundo grupo, eles estudaram, né, foi realizado em universidades, também refletia um propósito avaliativo. Aqui, né, a crítica, né, em cima da crítica acadêmica, ou seja, os próprios artigos estavam criticando os próprios artigos acadêmicos, ou seja, a crítica da crítica, né, deu mais ou menos para vocês entenderem, né, o que eles quiseram fazer ali, não teve nenhuma uma abordagem conclusiva, sempre crítica.
A terceira abordagem que eles fizeram foi os estudos provocativos, né? O grupo, eles incluíram pesquisas que tentaram provocar o pensamento crítico do aluno por meio de diferentes recursos, né? Então, eles usaram gráficos, usaram biografias, fizeram alguma coisa para, né, levar o aluno a induzir alguma coisa, né? Então, foi diferentes narrativas, né? Esse foi o melhor que eu consegui entender em relação a isso aí. Outro estudo, né, foi sobre a avaliação, né? Esse é um pouco controverso. A gente trabalha um pouco de avaliação aí. O que eles concluíram em relação a isso aí? Que a avaliação cresceu. Só que ela cresceu sem crescer. Por quê? Porque antigamente, a esses 15 anos, eram tão poucos estudos sobre avaliação que qualquer coisa que eles fizessem em avaliação era mais do que os anos anteriores, né? Então, o estudo provou que colocou isso aí, né? Em relação os processos avaliativos. Não que sejam processos novos, né? Mas os processos que já tem, né? Que estão fazendo em relação ao que está na mídia, né? De acordo com o artigo, né? Esse artigo ele foi um pouco confuso, porque ele tinha muito viés, né? Ele tinha vários autores, pegavam várias áreas da crítica, puxava, então você não conseguia muito absorver a leitura em relação à prática didática que o Libânio traz em relação às outras coisas. Então ele foi mais um estudo, né? Ele não concluiu muita coisa ao final dele, né? Ele deixou assim a área aberta, né? Instavelmente no final, porque foi a crítica intensiva, que foi o último estudo. Lá eles colocaram as questões de gêneros e muitas coisas envolvidas em relação a isso aí. O que vai acontecer? O que foi concluído lá? Que uma crítica, um lugar que você critica, ela sempre vai ser criticada por aquele que critica. Por quê? Porque sempre alguém vai defender alguma coisa. Então, para você estar preparado para ter uma crítica, você tem que saber receber essa crítica e passar essa crítica para frente. Então, o que vai acontecer? Para você trabalhar questões de gênero, para você trabalhar outras questões, você não pode ficar atento a uma só crítica. Você vai ter que ter uma gama de conhecimentos para você conseguir fazer uma contrapartida em relação à crítica que vem de um lado, à crítica que vem do outro, uma questão de gênero, hoje, né, eu sou isso, amanhã eu sou aquilo. Então você tem que estar preparado, né, para várias ocasiões que pode acontecer em relação àquilo ali, para você não ficar preso a uma coisa só, né, porque senão você vai ser taxado e por aí vai. Pessoal, obrigado, tá? Essas foram nossas contribuições que nós tivemos para essa disciplina, para essa atividade, tá? Os professores Patrícia e Dani, quer acrescentar algo? Alguma coisa? Tranquilo, podemos encerrar. Pessoal, finalizamos por aqui. Espero que vocês gostem. Uma boa noite e até a próxima.